Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, para quem não me conhece eu sou André Siqueira e nesta sexta-feira sextou com S de Santos em campo no sábado. E na véspera desse jogo, claro que tem pré-jogo aqui no nosso canal e a partir de agora eu vou te contar onde assistir, quem apita o jogo, situação de tabela, prováveis escalações e o que esperar de Santos e Chapecoense e Santos, que se enfrentam neste sábado a partir das 6h30 da tarde na Vila Belmiro, jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do retorno. Terminou de rolar a bola, onde é o pós-jogo? Aqui no canal Filho de Peixe temos um encontro marcado a partir das 8h30 da noite. Você é o meu convidado especial. O Santos que começará uma sequência de jogos em que 3 dos próximos 4 serão na Vila Belmiro. Chapecoense no sábado, o CV na terça-feira e depois tem 2 partidas contra o Remo pela Copa do Brasil. E uma delas será na Vila Belmiro. Oportunidade do Santos embalar uma sequência de vitórias e avançar nas Copas, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Peço para que você se inscreva se for novo por aqui, deixe o seu like, comente, compartilhe, diga o que você espera do time do Santos e quando eu te contar a provável escalação, opine. As mudanças que o Cuca está promovendo no time te agradam ou não? E eu já aviso para vocês, são muitas mudanças, principalmente para acomodar os retornos de Neymar e Gabigol. Já vou dar o spoiler aqui, eles jogarão juntos no comando do ataque do Santos. Então, vem comigo a partir de agora para a gente debater este jogo entre Santos e Chapecoense. Antes de mais nada, quero começar te falando sobre onde assistir e quem apita o jogo. Estou aqui olhando no site da CBF, que nos informa que este jogo terá transmissão do Premier e do Sport TV. Então, ou no pay-per-view ou na TV fechada. Escala de árbitros. No comando da partida estará Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, da Federação do Pará. Ele será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, do Rio de Janeiro, e Acácio Menezes Leão, do Pará. No VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, auxiliado por Ellen Aparecida Gonçalves Silva Araújo e Elmo Alves Rezende Cunha. Então você já sabe onde é o jogo, na Vila Belmiro, sabe o horário, onde assistir e também quem apita. Situação de tabela. O Santos está na 15ª colocação, mesma posição que estava no começo da última rodada. O Santos perdeu, mas quem veio atrás perdeu também. O Grêmio, o Vasco e, portanto, o Santos ficou onde estava. E quem estava na frente do Santos, o Internacional, não desgarrou porque o Internacional também perdeu. Neste momento, Inter, Santos e Grêmio têm 21 pontos, com 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. São campanhas iguais. Ocorre que o Inter tem um saldo de -2, o Santos tem um saldo de -4, assim como o Grêmio. Mas por que o Santos está na frente do Grêmio? Porque o Santos tem 27 gols contra apenas 21 do Grêmio. O nosso adversário, a Chapecoense, é a última colocada do campeonato, com apenas 9 pontos, 1 vitória, 6 empates e 12 derrotas, e o que mais nos deixa triste é que a única vitória da Chapecoense foi justamente contra o Santos. Então é hora do Santos vingar a derrota vexatória sofrida lá na abertura do Campeonato Brasileiro e somar 3 pontos contra a Chapecoense. Até porque nós temos jogos com confrontos que interessam muito ao Santos. Amanhã também às 6h30 tem Atlético Paranaense e Inter de Porto Alegre. O Atlético Paranaense está na 3ª posição, veja só. Subiu da Série B para a Série A e no primeiro ano depois de voltar da 2ª divisão está na 3ª colocação. A gente vai torcer para o Furacão, porque se o Santos ganhar, passa o Internacional. Tem um Vasco e Mirassol. Vasco com 20 pontos, Mirassol com 19. Esse é aquele típico jogo que um empate é maravilhoso. Tem também Grêmio e Fluminense. O Fluminense que é o 4º colocado do campeonato, mas o Fluminense joga fora de casa. E por fim, tem Remo e Vitória. Mas esse jogo é apenas no domingo, 7h30 da noite. O Remo tem 18 pontos, o Vitória tem 26. O jogo é no Pará, no Mangueirão. Se tiver que haver um vitorioso,
que seja o Remo desde que o Santos ganhe. Mas esse aqui também é o típico jogo que o empate, o santista fica feliz. Se empatar, o Vitória vai para 27, mas o Santos, se ganhar, vai para 24, abre 5 pontos de vantagem para o clube do Remo. Beleza, gente? Então, até o presente momento nesse vídeo, vou pedir para você deixar o seu like de novo. Você já sabe, situação de tabela, outros jogos da rodada, onde assistir, quem apita, e agora é hora de falar de possíveis ou prováveis escalações. Depois de um grande tempo, Neymar e Gabigol voltam a jogar juntos. Eles serão, sim senhor, titulares, mas as mudanças não param por aí. Nós devemos ter pelo menos outras 2 mudanças significativas no time do Santos. Uma na lateral e a outra no meio de campo. E para falar dessa provável escalação, eu vou colocar aqui na tela o nosso glorioso campinho. Então, vá deixando o seu like aí enquanto carrega o nosso campinho. Eu vou ajustar aqui na tela, tirando o nosso banner e vindo aqui para o cantinho da tela. Vou começar com a escalação do Santos, óbvio, porque, segundo o jornalista Lucas Mussetti, o time que treinou nesta sexta-feira e que deve começar jogando é Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar. William Arão, Gabriel Bontempo, Barreal, Neymar e Roleiser, Gabigol no comando de ataque. Já a Chapecoense, segundo o Globo Esporte, vai a campo com Matheus no gol, Bruno Tubarão, recém-contratado, lateral de 31 anos, que já jogou no Vasco da Gama, Rafael Thierry, Eduardo Doma e Bruno Pacheco. Davi Antunes, Camilo e Giovanni Augusto, e na frente, Enio, Marcinho e Yannick Bolazi, ele que é um jogador da República Democrática do Congo e que fez sucesso na Europa há alguns anos. As principais mudanças do Santos, eu vou até demarcar aqui no campinho para facilitar para todos vocês, são as seguintes. Igor Vinícius volta ao time titular, portanto, Gabriel Menino, que fez um bom segundo tempo contra o UCV, vai ao banco de reservas. O William Arão, que ficou de fora da última partida por conta de uma pancada na costela, retoma a titularidade no lugar do Christian Oliva, o Neymar e o Gabigol, mas tem também uma mudança de posição. Vocês percebam que o Miguelito sai também do time e o Roleiser sai do corredor central e vem jogar aberto pelo lado direito, mas aqui a gente sabe, tanto pelo perfil dos jogadores quanto pelo estilo que tem sido adotado pelo Cuca, que a gente deve ver um ataque bastante ofensivo, né? Barreal, Neymar, Roleiser e Gabigol juntos, mas com muita mobilidade. Principalmente pela entrada do Igor Vinícius, a gente deve ver um Roleiser vindo por dentro e o Igor Vinícius fazendo esse corredor aqui pelo lado direito do campo. O Bontempo ajudando aqui também, mas atacando por dentro. O Barreal fica um pouco mais, apesar de que recentemente o Escobar tem subido bastante também. Então a gente pode imaginar um Santos com pelo menos 5 jogadores aqui no ataque, contando com as subidas do Bontempo, flutuando, como gosta de dizer o Cuca, inclusive com o Gabigol, que não é aquele jogador paradão e não fica só dentro da área. O Gabigol circula pelo campo também. É, sem dúvida nenhuma, uma formação bastante ofensiva do Santos. Nós podemos ter 5 jogadores do meio para frente que atacam e o Igor Vinícius também, mas eu acho que o cenário, o contexto pede isso, porque o Santos fatalmente vai ter o controle da bola, a posse de bola, e além de tudo isso, né, a Chapecoense fatalmente vai dar a bola para o Santos, mas além de tudo isso, mesmo que a Chapecoense fosse um time que gosta de ter a posse de bola, o Santos teria que fazer valer o fator casa, porque enfrenta um time que, com todo o respeito que a Chapecoense merece, um time bastante simpático, que muitos de nós passamos a nutrir certo sentimento por conta daquela tragédia ocorrida lá em 2016, completará 10 anos, infelizmente, daquela tragédia, quando eles viajavam para jogar a Sul-Americana. Então eu também me afeiçoei a Chapecoense. É um time bastante simpático, é o time da cidade, a cidade de Chapecó, mas com todo o respeito que a Chapecoense mereça, por todo o carinho que a gente possa ter, é um time, e também com todo o respeito aos jogadores e aos profissionais da Chapecoense, é um time virtualmente rebaixado, apenas 9 pontos em 19 rodadas, é realmente uma campanha catastrófica, é um time que tem menos 22 de saldo, só tem 17 gols marcados na competição, ou seja, menos de 1 gol por partida, 39 gols sofridos, dá uma média de quase 2
superior a 2, né? Porque são 19 jogos, 19 vezes 2 dá 38, ou seja, é um time que faz menos de um gol por partida e que toma mais de 2 por partida. Que na última rodada contra o Flamengo tomou simplesmente 4 gols. E o gol contra que foi marcado pela Chapecoense, meu Deus do céu, gente. Olha, tem time de esquina, time de várzea, que não faz gol desse jeito. Então, é um time bastante limitado e que o Santos tem a obrigação de vencer. Mas também, né, para não parecer muita arrogância, petulância da nossa parte, o Marcinho é um jogador veloz, então uma coisa que o Santos precisa prestar atenção é nos contra-ataques, eventualmente com o Marcinho nas costas do Igor Vinícius. O Enio é um jogador com relativo poder de drible, de 1 contra 1, é aquele jogador que consegue fazer uma fumaça. E o Bolazzi já é um veteraníssimo, já está na reta final da sua carreira, mas é um jogador assim que se deixar livre, ele pode arrumar uma coisa ou outra. Além, é claro, do Giovanni Augusto, que é talvez a referência técnica do time, já é um jogador mais que de administrar a posse da bola, tentar frear o ritmo do jogo, é um jogador também que requer certa cautela, mas mesmo assim, tentando de alguma forma aqui identificar e até mesmo exaltar algumas características eventuais do time da Chapecoense, o Santos tem total obrigação de ganhar esse jogo, porque se não somar 3 pontos contra a Chapecoense, ou melhor, a gente já perdeu 3 pontos lá no primeiro turno, né? Você vai dizer assim, não, André, mas perder para a Chapecoense lá na Arena Condá é normal, é um jogo duro. Negativo, ele só tem uma vitória no campeonato, ou seja, nem o fator casa tem desequilibrado a favor da Chapecoense. Então o Santos já perdeu 3 pontos para a Chape. Agora é hora de conquistar 3 pontos, porque ainda assim, lá no final do ano, independentemente da posição que o Santos ficar, brigando para uma vaga na Libertadores, na Sul-Americana, ou eventualmente, pelo amor de Deus, bate na madeira, né? A câmera deu uma desfocada aqui. Se eventualmente o Santos for rebaixado, que a gente torce para que isso não aconteça, 3 pontos que o Santos perdeu contra a Chapecoense lá no primeiro turno já farão falta, né? Então, o Santos não pode ter mais 3 pontos desperdiçados. Eu peço desculpas aí por você, por estar colocando a mão na câmera. Aí, agora focou, tá vendo? A câmera deu uma desfocada, mas era só para o vídeo não terminar embaçado. Enfim, gente, pré-jogo tá entregue. Você termina esse vídeo sabendo jogos da rodada, situação de tabela, escalação do Santos, escalação da Chapecoense, onde assistir, e te convido também a prestigiar a nossa live pós-jogo amanhã, assim que acabar a partida. Muito obrigado pela sua audiência, não esqueça do seu like, comente, compartilhe, inscreva-se se for novo por aqui e a gente volta a qualquer momento com qualquer novidade. Caso contrário, temos um encontro marcado amanhã a partir das 8h30 da noite. Uma ótima noite de sexta-feira para você, se cuide, fique com Deus e um abençoado final de semana. Um abraço e tchau.